Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Criador Misericordioso. Esse estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 40, versos 12 a 31. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É interessante que em todo o capítulo 40 existem dois elementos que acabam se entrelaçando em relação a Deus, que são o seu poder e ao mesmo tempo a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é a razão pela qual ele ainda apostava no seu povo, mesmo que o seu povo tivesse se afastado tanto do seu caminho. Ele já sabia que eles iriam rejeitar as mensagens proféticas, ainda assim ele enviou as mensagens proféticas. Ele enviou agora mensagens de que eles iriam para o cativeiro, que passariam 70 anos no cativeiro da Babilônia, retornariam de lá, que ele continuaria investindo neles. O Senhor Deus precisaria de muita misericórdia, uma dose grande de misericórdia para poder salvar o seu povo. Mas ao mesmo tempo precisaria de poder, para poder libertar o seu povo das forças que estariam agindo para tentar impedir que o plano de Deus acontecesse através de Judá. Só para te lembrar que nós já vimos em algumas lições anteriores que Satanás estava trabalhando através de diversas nações e de pessoas mal intencionadas para tentar impedir que o plano de Deus, através de Judá, acontecesse. Então, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus e o seu poder tinham que agir juntos para que a realidade do retorno do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, pudesse acontecer. Existem alguns detalhes que são oferecidos no nosso guia de estudos hoje pelo autor da lição, que são muito interessantes. Ele traz aqui um resumo do capítulo. Por exemplo, ele vai mencionar que a misericórdia de Deus é apresentada no capítulo 40, versos 1 a 5. Esse versículo ele vai falar sobre o consolo que o Senhor Deus queria dar para o seu povo e ao mesmo tempo sobre a vinda do Senhor para poder libertá-los. O consolo que Deus queria dar é por causa da misericórdia que ele sente pelos seus filhos. Na sequência vem a alternância com o poder. O capítulo 40, versos 3 a 8, menciona que a glória de Deus seria vista no meio do seu povo, a permanência em oposição à fraqueza humana, Deus estando junto com o ser humano, apesar do ser humano ser falho, pecador, de se afastar do caminho do Senhor, o Senhor Deus continuaria junto com eles, apesar daquilo que era a realidade das pessoas do tempo de Isaías. Na sequência, vem a alternância com a misericórdia, capítulo 40, versos 9 a 11, onde existem boas novas de libertação que são apregoados pelos arautos. E no final dessa parte, o versículo 11 especificamente, menciona o Senhor Deus, apresenta o Senhor Deus como um pastor misericordioso, que apacenta as suas ovelhas, ele cuida das ovelhas que estão prenhas, ele cuida até dos cordeirinhos, ele se preocupa com todos, ele se preocupa com as mais velhas do rebanho, ele se preocupa com todos, todos os elementos do rebanho são mencionados ali como sendo apacentados pelo Supremo Pastor, é a sua misericórdia que é apresentada ali. Vem nessa alternância, vem o poder. Em Isaías capítulo 40, versos 12 a 26, Deus é apresentado como o Supremo Criador, tudo foi feito por Ele. E é através do seu poder maravilhoso, inigualável, que tudo veio à existência. E a última parte termina com a ideia de misericórdia. Olha, o texto começa com misericórdia e termina com misericórdia. Capítulo 40, versos 27 a 31. E se me permite, eu gostaria de ler esse texto com vocês, que é o encerramento do capítulo 17, que diz assim, do capítulo 40, desculpa, versículos 27 a 31, que diz: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, é o Criador dos confins da terra, ele nem se cansa e nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços e exaustos caem.
mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é uma mensagem extremamente, mas extremamente relevante dentro do contexto da mensagem que Deus tinha para poder enviar para o seu povo. Por quê? Porque eles iriam para o cativeiro. 70 anos ficariam lá. Eu quero só te lembrar, quando você vai para os livros de Esdras e Neemias, quando a mensagem, quando o rei Ciro assinou um decreto dizendo: vocês podem voltar, podem reconstruir o templo, vocês podem reconstruir o país de vocês, enquanto nação. Nessa altura, os arautos do povo de Deus começam a proclamar por toda a cidadela de Suzã, por todo o império medo-persa, que o povo de Deus pode voltar. Mas sabe o que é mais interessante? A grande maioria, a maioria absoluta do povo, não quis voltar. Eles estavam cansados de poder viver lá em Jerusalém. Estavam cansados demais para poder voltar e de alguma maneira gastar o seu tempo, os seus recursos para poder reconstruir o templo, reconstruir a nação. Deus agora, em sua misericórdia, estava dizendo: você pode se cansar, mas eu não. E eu dou forças àquele que não tem força nenhuma. Os jovens podem de exaustos cair, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. A grande promessa de misericórdia de Deus no final desse texto era no sentido de que Deus daria a força que eles precisavam para poder superar todas as dificuldades que estariam pelo caminho. Que mensagem relevante para nós hoje, num tempo em que nós estamos cansados daquilo que a gente está vivendo hoje. O mundo continua com pandemia, falam todos os dias de vacina contra o Covid-19, a gente ouve tanto falar sobre isso e muitas pessoas estão sendo vacinadas, mas o fato inequívoco é que, enquanto estou gravando essa mensagem, os números de pessoas que estão falecendo vítimas desse vírus só têm aumentado. Mas de uma maneira muito bonita, o Senhor Deus está mandando uma mensagem para a gente aqui. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Até os jovens podem se cansar e cair exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Você está precisando de força para poder enfrentar os desafios que a vida está lhe apresentando nesse momento? Então espere no Senhor, porque a misericórdia do Senhor, bem como o seu poder, estão intimamente relacionados e à nossa disposição. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua Palavra descobrimos que a Tua misericórdia e o Teu poder estão de mãos dadas, prontos para poderem agir na nossa vida. Ajuda-nos a experimentarmos o melhor que o Senhor tem para nós. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?